odd é a favor, obviamente, do Vasco, né? O favoritismo, uma odd ali que tem um valor interessante. Eu acho que tá justa essa odd, velho. Mas eu Sendo acho bem que sincero, ir na vitória seca do Vasco não passa confiança. Vasco e Sport em São Januário, o jogo das 9 da noite do sábado, né, pela terceira rodada do Brasileirão. Pois é, joguinho interessante, hein? Sport, pode dizer que até... É porque, cara, foram 2 jogos difíceis, né? Aí no Campeonato Brasileiro, mas não fez atuações ruins. Já o Vasco ali pressionado, o Fábio Carilli, enfim. Vamos trazer o nosso aplicativo do Game Arena para poder ilustrar melhor esse confronto. Inclusive, ó, tem o QR Code aqui. Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena aí para você poder se embasar para suas apostas, né, Fábio, mano? Vamos dar uma olhadinha no retrospecto recente das equipes. Pablo Verrete aí metendo gol de rodo. Nos últimos 5 jogos o aproveitamento é bem parecido, tá? 47% de cada lado. Assim, parecido. É igual, mas a ordem muda, né? Sim. Tabela classificação é bem Vamos lá, rapidamente. É a segunda rodada, mas só para dizer aí que o Vasco está na 11ª colocação com 3 pontos. O Sport, nesse momento, vice-lanterna com 1 ponto, né? Eu daria uma relativizada aí no Sport. A gente vai ver logo mais. E o Vasco? O Vasco venceu o Porto Cabello. Foi pouco, hein? Por 1-0 só, Vitória né? com gosto de derrota. Vitória ali magra na Copa Sul-Americana. Antes havia sido goleado pelo Corinthians 3-0, mas aí com o time praticamente todo reserva, né? 3-0 goleado? Não, acho que não. Perfeito. 3-3 com o Melgar, né? Até estava Sim. vencendo o jogo e acabou tomando ali 2 gols no final. E na estreia venceu o Santos 2-1 de virada, né? A questão é que o Vasco em São Januário é forte, né? Dificilmente perde, tem um bom desempenho, mas fora de casa já é um time que passa pouquíssima confiança. Mas joga em casa, né? Esse jogo contra o Sport é em casa, então... A grande questão é que não vem apresentando esse futebol todo, tá? A Verrete tá salvando aí o Vasco de não conquistar... De acabar conquistando vitórias, né? Esse jogo aí contra o Porto Cabello, Fábio Carilli saiu vaiadaço do jogo, né, velho? Saiu correndo, inclusive, com a galera vaiando ele lá. E o Sport, velho, é o seguinte, a gente até vê um retrospecto recente que não é nada bom, mas a gente tem que dar uma relativizada muito boa aí, tá? Ele empata contra o São Paulo fora de casa 0-0, que foi um grande resultado. Inclusive, o São Paulo perdeu o pênalti nesse jogo. Ele perdeu para o Retrô, mas foi campeão. Foi campeão havia vencido a ida. Havia vencido a ida, foi campeão pernambucano. E ele perde para o Palmeiras em casa, mais um jogo que, assim, ele fez uma partida interessante contra um dos adversários mais difíceis que ele vai ter no Brasileirão. E foi aquele pênalti absurdo no final do jogo que os árbitros gols do Palmeiras afastados. Foram de pênalti, né? Pois Então, assim... Eu acho que dá pra moral foi 1-1, né? Assim. Eu acho que dá pra dar um relativizado nesse início do Sport. Tá? De fato, a final do Pernambucano ele foi muito mal. Mas esses 2 jogos do Pernambucano, os 2 jogos do Brasileirão, que são parâmetros pra esse jogo contra o Vasco, ele deu um calorzinho aí, tá? Isso. Foi uma atuação acima da média, eu diria. Vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela, porque a odd é a favor, obviamente, do Vasco, né? O favoritismo, uma odd ali que tem um valor interessante. Eu acho que tá justa essa odd, velho. Mas eu acho que ir na vitória seca do Vasco não passa confiança, né? Cara, até acho que pode ganhar, mas enfim. Não sei. Um empate aqui não é loucura não, ao meu ver, tá? Eu acho que o Vasco não perde. Em casa, é um time assim que não tá prestando esse grande futebol, mas em casa é difícil ser batido. E assim, os jogos do Sport até nem tem saído tantos gols assim. O Sport tá se defendendo bem, eu acho. Eu enxergaria dessa forma. Mas os jogos do Vasco são bem movimentados, né? O Vasco tem uma defesa bem abaixo da média e tem um ataque ali que funciona. Jogadores que desequilibram. No caso do Verrete, o Coutinho, se tiver numa noite inspirada aí também, pode desequilibrar. O próprio... Eu ia falar Depay, ó. O próprio Payet também, de vez em quando aí, acaba pitando, já faz um tempinho que não rende tanto. Mas enfim, eu acho que o Vasco não perde esse jogo. Então, gosto aqui do dupla hipótese do Vasco para combinar com algo. E ao meu ver, Fábio, mano, tende a ser um jogo movimentado, tá? Pelo menos 2 golzinhos eu acredito que a gente vai ter nessa partida. E combinando dupla hipótese do Vasco com mais de 1 ponto em gols no jogo, a gente tem um odd de 1,64. Eu gosto muito aqui, tá? Eu até tenho um leve pezinho atrás desse jogo ser 1-0 pro Vasco. Eu acho que pode ser um placar, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Ao meu ver, é um jogo para 2-0 Vasco, um 2-1. Se for empate, ao meu ver, o palpite seria 1-1. Então, eu acredito que o jogo vai ficar meio que por aí. 2-0, 2-1 pro Vasco, ou 1-1 até, eventualmente. Então, como eu acredito que 1-1 é um placar que não é nenhuma loucura, mais provável do que 1-0 até, eu diria, eu acho que essa opção é melhor do que na vitória seca do Vasco. Então, gosto dessa aqui, eu acho que é a melhor de custo-benefício. Muito bem, então 50 aí no criar aposta, dupla hipótese a favor do Vasco e o mais de 1,5 gols no confronto. Perfeito.